Bem, pessoal, continuando a nossa aula, nós estávamos continuando na segunda parte, agora nós vamos continuar então a aula de campo elétrico e nós vamos parar do ponto onde terminou a última parte do vídeo. Eu vou reexplicar ela para vocês. Nós estávamos falando sobre como que é o formato dos gráficos da força e do campo elétrico em razão da distância. Então nós temos pela equação da força que a força ela é proporcional a K, que é uma constante de proporcionalidade, vezes Q1 vezes Q2. Esses dois termos estão no numerador. E aqui no denominador eu tenho o termo d ao quadrado. Então, vamos supor um gráfico onde eu tenho Q1 e Q2 constante e eu faça uma alteração nessa força aqui e eu tenho os seus valores. Ela mais ou menos é semelhante àquela aula que eu expliquei que é força elétrica. Eu ia aproximando ou mantendo e distanciando as duas cargas. Então tem duas cargas, eu vou aproximando e distanciando ela. Então o que eu percebo é que como eu tenho aqui um D no denominador, essa aqui é uma relação de assíntotas. O que é uma assíntota? É a aproximação de um eixo ou de um valor de um ponto do gráfico sem tocar nele. Então você tem a assíntota horizontal e a assíntota vertical. Então você vê que aqui, à medida que você vai atribuindo valores muito grandes para D, ou seja, D sair aqui de 1 metro para 2 metros, para 3 metros, para 4 metros, a força vai diminuindo na proporção de quadrados. Então você tem uma diminuição dessa força à medida que você vai aumentando o valor da distância. Isso aqui é uma equação do tipo 1 sobre x, né? Y igual a 1 sobre x. Os gráficos tipos de y igual a 1 sobre x é um gráfico desse tipo aqui. E como aqui eu tenho um termo de quadrado, essa relação se torna mais íngreme ainda. Esse decaimento e essa subida e esse decaimento aqui se tornam bem mais íngreme. Então isso aqui, sempre que eu substituo, por exemplo, se eu tenho um valor D, eu tenho uma força F. Se eu diminuo essa distância de 2, então eu quadruplico a força. Por quê? Por causa do termo de quadrado aqui, ó. Eu quadruplico a força. Já se eu tenho essa D aqui e eu duplico a força, eu divido por 4 eu duplico a distância, né? Desculpem aqui. Se eu duplico a distância, eu divido por 4 o efeito da força. Isso por quê? Isso basta que você pegue uma tabelinha e faça aqui os valores de F em função de distância de qualquer problema e você vai ter esse gráfico típico aqui. Esse é o gráfico típico da posição de uma força, da posição da distância entre duas cargas relacionado com a força. Da mesma maneira, quando eu quero medir o campo elétrico num ponto, eu tenho que o campo elétrico é só o carga de prova que sai aqui, de maneira que o restante fica idêntico. Então o campo elétrico de uma carga, ele é proporcional ao inverso do quadrado da distância, assim como é a força. Então vale a mesma relação. Os gráficos deles são muito semelhantes. A única coisa que muda vai ser os valores aqui, mas na proporção apenas da carga de prova que é multiplicada aqui em cima. Então o campo elétrico e força elétrica, eles têm gráficos muito semelhantes. Quando eu faço o campo em função da distância, são muito semelhantes. E o perfil desses gráficos é esse aqui. Então, gente, vamos pensar então num campo elétrico gerado por várias cargas. Então, o campo elétrico ele tem uma natureza vetorial. Então, é o seguinte, eu tenho um ponto P aqui e esse ponto P está cercado por umas cargas Q1, Q2 e Q3 aqui. Olha, então basta eu fazer o teste. Eu quero descobrir qual que é o campo elétrico resultante gerado no ponto P. Então, basta eu pegar e descobrir qual é o vetor campo elétrico que é gerado aqui no ponto P pela carga 1. Depois eu descubro qual que é o vetor campo elétrico gerado aqui no ponto P pela carga Q2 menos Q2. Depois eu descubro qual que é o campo elétrico gerado aqui no ponto P pela carga menos Q3. Então se eu ponho aqui uma carga de prova positiva, que é a que mede a direção de campo elétrico, né? É uma carga de prova positiva.
ela vai e aí eu isolo os outros e deixo só pensar no Q1 aqui. Então, quando eu ponho uma carga de prova positiva, para onde que ela vai caminhar? Ela vai caminhar na direção daqui. Essa direção por onde a carga de prova caminha é a direção do vetor, ela é a direção do vetor campo elétrico. E olha aqui que interessante, ela vai estar afastando, como a carga vai estar afastando, o vetor vai ter origem aqui e final aqui. Para o Q2, acontece algo semelhante, só que como Q2 é uma carga negativa, se eu coloco uma carga positiva aqui, ela vai ser atraída na direção. E como ela vai ser atraída, o vetor terá a direção de aproximar da carga Q2. Na Q1, a direção do vetor é de afastamento de Q1. Q3 é a mesma coisa, porque Q3 também é negativo. Então, vou ter uma aproximação desse tipo aqui. Então, como que vai ser a E resultante, o campo elétrico resultante aqui? É a soma vetorial de E1, E2 e E3. Aí, como que eu faço uma soma vetorial? Vou trabalhar só com dois vetores para a gente visualizar isso aqui. Olha, desse jeito aqui. Suponhamos que eu tenha aqui um triângulo equilátero, ó, de lado L, aqui L2, L2 na L, L, L. Então tem um triângulo equilátero e eu quero saber aqui na ponta de cima do triângulo qual que é o campo elétrico resultante aqui. Então vamos lá, eu pego Q mais e descubro o campo elétrico aqui inteiro. Olha, esse campo elétrico é uma carga de prova positiva que eu ponho aqui para testar o campo. Então, colocando a carga de prova aqui, ela vai ter a intenção de afastá-lo. Aqui, se eu ponho uma carga de prova positiva, ela vai ser atraída por Q2. Então, vai ser a soma vetorial de E' mais com E' menos, que vai dar esse E' resultante aqui, ó, porque é uma soma vetorial pela regra do paralelogramo. Então, fazendo a soma vetorial pela regra do paralelogramo, eu tenho a soma vetorial feita aqui, que vai dar o E resultante, que é por essa direção aqui que vai caminhar o nosso vetor resultante. Entendidos? Então, aqui um problema de aplicação para vocês fazerem em casa. Eu já dei uma pequena introdução aqui para vocês terem noção. Eu tenho dois vértices de um triângulo equilátero de lado 0,3. Então, a distância daqui até aqui, daqui até aqui e daqui até aqui é 0,3 metros. Se encontram duas cargas positivas Q de 0,4 microcoulomb. Micro 10 a menos 6, lembrem disso. Determinar a intensidade, a direção e o sentido do vetor resultante. Então, olha, como são duas cargas positivas, as cargas geradoras do campo, a carga de prova vai ser sempre atitude repulsiva. Ela vai ser repelida aqui por essa carga da esquerda, nessa direção, e a carga da direita vai repelir nessa direção. De maneira que eu tenho uma resultante aqui pela regra do paralelogramo, na diagonal aqui entre os dois. Aqui faz um ângulo de 60 graus, porque um triângulo equilátero, como ele tem lados iguais, os ângulos se dividem igualmente. Então, 360 dividido por 3 dá 60. Aqui é oposto pelo vértice, então tem 60. Só para ajudar vocês a resolverem. Aí aqui vocês aplicam a regra do paralelogramo ou lei dos cossenos, a que vocês acharem mais fácil. Entendido? Agora nós vamos construir a ideia de campo elétrico a partir da ideia de linhas de força ou linhas de campo. Então, o vetor campo elétrico ele permite obter o valor do campo elétrico de qualquer ponto, mas não oferece de imediato uma visão ampla do campo elétrico. Então, eu sei ali a medida do campo num ponto. Então, mas eu posso construir uma ideia de campo, uma ideia geral, uma visão global vista de cima. Eu não tenho um valor numérico, mas eu tenho a geometria do campo elétrico. Então, como que eu vejo essa geometria? Como que tem a deformação ali do espaço ao redor do campo, né? Para isso, nós recorremos então à ideia de linhas de força. Por definição, linha de força é uma linha imaginária tangente ao vetor campo elétrico em cada um de seus pontos. É orientada no sentido do vetor E. Por um ponto P de um campo elétrico não podem passar duas linhas de força. Portanto, duas linhas de força não se cruzam. Então, vamos entender aqui como que a gente faz isso. Então, suponhamos que eu tenha aqui uma carga pontiforme. Eu tenho a opção de, em cada ponto aqui onde está traçada essas linhas, eu colocar uma carga de prova e calcular o seu valor. Mas eu posso fazer de uma maneira intuitiva o seguinte:
eu posso imaginar o seguinte, que ao invés de calcular, eu posso pôr uma carga aqui. Eu posso pôr uma carga nesses pontos aqui. E ao pôr uma carga nesses pontos, eu posso sentir o caminho que essas cargas variam. Então, por exemplo, suponhamos que eu colocasse uma carga de prova positiva aqui. Como a carga geradora é uma carga positiva, ela se afasta. Então, a direção do campo é afastamento. Carga de prova positiva aqui nessa segunda linha. Então, aqui eu vou sucessivamente colocando cargas de provas. E o rastro deixado por essa carga me dá a minha linha de força. Então, o rastro, por onde ela passou, como se ela tivesse o poder de rabiscar ali, ela ia deixar um rastro, e é onde passou esse rastro eu desenho minha linha de força. Bom, aqui eu tenho uma carga positiva. Então, na carga positiva, os campos se afastam da carga, como a gente viu anteriormente. Já nas cargas positivas, o formato é o mesmo, mas com uma diferença. Aqui os campos se aproximam da carga negativa, né? As cargas negativas, elas constroem um campo que aproxima delas. As cargas positivas constroem um campo que se afasta delas. Então, ó, quando eu tenho duas cargas pontiformes de mesma intensidade, então assim, eu posso gerar um campo por 30 cargas, nada me impede. Mas vamos construir aqui só de duas para a gente ter uma noção de comportamento desse campo. E quando eu coloco duas cargas, vejam vocês, eu tenho aqui entre elas um sistema repulsivo, porque se eu colocasse uma carga positiva aqui, que é a carga que testa o campo elétrico, ela tenderia a ser expelida desse meio aqui, ó. E esse caminho onde ela seria expelida me dá a direção do campo, de maneira que aqui no meio eu formo uma relação assintótica. Olha para você ver, nenhuma carga positiva consegue ficar aqui, ela é expurgada por essas duas cargas positivas, de maneira que ela sai daqui, ó, essa é a direção do campo. Os campos, então, de carga positiva são feitos dessa maneira. Quando eu tenho duas cargas de sinais opostos, eu tenho numa parte uma atração. E como valeu a regra, olha para vocês verem, se eu pôr uma carga positiva aqui, ó, ela vai ser expelida e atraída pela negativa. Esse rastro que ela caminha aqui é a minha linha de campo. A carga sempre sai do positivo e entra no negativo. Então, esse é o desenho da linha de campo. Uma carga positiva que seria repelida no primeiro momento, depois ela ia fazer essa curva aqui, ó, e entrar no negativo. E por aí vai. Deve-se notar que na região onde as linhas de força são mais próximas, o campo elétrico é mais intenso, ou seja, a maior densidade de linha de força. Então, como que eu represento um campo elétrico mais intenso? Basta eu fazer um desenho mais intenso de linhas. Então, eu faço uma linha muito mais próxima da outra. Essa proximidade das linhas representa a intensidade do campo. Então percebam que aqui no meio as linhas estão mais próximas que aqui para cima. Isso representa uma intensidade de campo maior aqui, um módulo de campo maior que aqui fora. Então aqui o campo é mais fraco que aqui no meio. Como que eu represento isso? Densidade de linha. Quanto mais próximo a linha tiver da outra, quando eu faço isso, eu quero representar um campo elétrico intenso. Outra coisa que nós podemos ter é um campo elétrico uniforme. Um campo elétrico uniforme é aquele que o vetor é constante em todos os pontos do campo. Nesse caso, o vetor tem mesma intensidade, mesma direção e mesmo sentido. Onde que eu tenho um campo elétrico uniforme? Se você pegar aqui, ó, em cima dessa linha tracejada, todos os pontos estão distantes da carga central no mesmo raio. Então, eles têm o quê? Tem o mesmo campo elétrico, porque a distância entre eles é igual. Então, em todas as direções, ele tem essa direção. Isso aqui vale para uma esfera também, gente. Todo raio ali em volta de uma esfera tem o mesmo campo elétrico, uma esfera carregada. Outra maneira que tem de eu induzir um campo elétrico é a partir de colocar em duas placas metálicas muito próximas uma da outra. Aqui no meio, a distância vai ser muito pequena, então isso aqui eu posso considerar o campo elétrico quase como sendo uniforme. É mais ou menos isso que a gente faz com a gravidade. A gente diz que a gravidade próximo à Terra é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o campo gravitacional ali a gente mantém ele como constante. Mas quando a gente afasta, está lá na Lua, sobe no espaço sideral, o campo gravitacional tem outros valores, né? Mas aqui numa região cuja distância é muito pequena, nós podemos aproximar
que duas placas metálicas muito compridas, nós podemos dizer que o campo elétrico é constante. Então, e aí, nesse campo, as linhas de campo são retas paralelas, porque elas não fazem curva. Por quê? Porque se elas fizessem curva, elas iam alterar a densidade do campo. Então, quando eu represento o campo elétrico constante, basta eu desenhar retas paralelas que passam por eles. Então, a melhor maneira de representar isso é duas placas metálicas paralelas com sinais opostos. Então, aqui um problema da FUVEST, que é um equilíbrio de forças, né? Pelo princípio da equivalência de Einstein, duas forças se equilibram independente de sua natureza. Então, uma força gravitacional pode sim equilibrar uma força elétrica. Afinal, isso é que acontece quando a gente senta numa cadeira, né? Nosso peso é de natureza gravitacional e a ligação entre os átomos da cadeira é de natureza elétrica e uma força equilibra a outra. Então, uma partícula de água com massa 0,8 vezes 10 a 9 kg e com carga Q 16 vezes 10 a menos 19 estão em equilíbrio no interior de um campo elétrico uniforme, de placas paralelas e horizontais. Então, horizontal, duas placas na horizontal. A dot G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Represente as linhas de força desse campo e calcule a intensidade do campo elétrico entre as placas. Isso aí é um probleminha para vocês resolverem. Então, campo de um condutor eletrizado em equilíbrio. Quando a gente eletriza um condutor de qualquer formato com uma quantidade de carga Q, a repulsão entre as cargas faz com que elas fiquem o mais distante possível uma da outra. Isso corresponde a uma distribuição de cargas na superfície do condutor, onde eles ficam em equilíbrio. Um condutor está em equilíbrio eletrostático quando nele não ocorre movimento ordenado de cargas elétricas, ou seja, as cargas não caminham todas numa direção. O campo elétrico no interior de um condutor eletrizado em equilíbrio é nulo, qualquer que seja a forma do corpo. Então, olha, vamos supor que eu tenho aqui uma esfera condutora. Então, quando eu eletrizo ela, qual que é a tendência natural dos prótons ou dos elétrons? Se ela estiver carregada negativamente, ela tem excesso de elétrons. Se ela estiver carregada positivamente, ela tem falta de elétrons. Então, o que acontece? A tendência é que as cargas positivas, aqui ela está carregada positivamente, fica o mais distante possível que elas consigam pelo efeito da repulsão. Então, pelo efeito da repulsão, elas vão tentar ficar o mais distante que conseguir. De maneira que, se eu coloco uma carga elétrica aqui no meio, ela não vai caminhar nem para um lado nem para o outro. Porque, olha para você ver, vou medir o campo elétrico aqui. Como que eu faço medida de campo elétrico? Uma carga de prova positiva. Se eu pôr uma carga de prova positiva, a tendência dela é ficar parada aqui no meio. Bom, e se ela fica parada, ela significa que o campo elétrico ali no meio é zero. Ou seja, o campo elétrico resultante, né, gente? A soma vetorial dos campos elétricos dá zero. Por quê? Porque ela é até repelida por essa carga aqui de cima, ó. Mas ela é também repelida pela carga de baixo. Então, como elas estão aqui na mesma distância, o que acontece? Vai ter uma força para cá, para cima e uma força para baixo, de maneira que uma força anula a outra. Da mesma maneira, vai ser na lateral, ó. Uma força vai anular a outra. Na diagonal também, ó, mesma coisa. Então, para todo lado que ela tentar ir, ela vai ter uma força que repele ela de um lado, mas também tem que repele ela na outra. De maneira que o campo elétrico resultante aqui, que é a soma de todos os campos elétricos de todas as cargas, será zero. Entendido isso? Então, um campo elétrico de um condutor esférico, nós temos algumas maneiras de calcular ele, ó. Considere uma esfera condutora oca ou maciça de raio R. Então eu tenho um raio R aqui de uma esfera. E ele está carregada positivamente, só para a gente não ter problema de sinal. Demonstra-se que a intensidade do vetor campo elétrico criado por essa esfera é: no interior, como eu expliquei para vocês, o campo elétrico é zero. Sempre aqui dentro da coisa, o campo elétrico é zero. O campo elétrico na superfície da esfera. Aqui, ó, em cima da esfera, aqui, ó, na superfície, ó, com R quadrado, tem uma demonstração que eu não fiz para vocês, depois eu até posso colocar nos anexos para vocês verem a demonstração, é meio de K vezes Q R quadrado.
Aqui na proximidade da esfera, mas sem encostar, é igual à fórmula original de campo elétrico, K vezes Q, R quadrado. E o muito distante da esfera vale a D ao quadrado, onde D ao quadrado acrescenta o R mais o outro pedaço para completar o D. O D é a distância a partir da origem, ó, descontando, sem descontar o raio. Viu? Então aqui é o 0, aqui é o 2. Então o raio, vamos supor que aqui é 1, então você já pega o 2 direto, incluindo o raio. Não precisa subtrair nem adicionar o raio no cálculo, não. Então o campo elétrico externo é igual a K vezes R quadrado. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, reclamação, alguma dúvida, pode perguntar nos comentários ou mandar no WhatsApp. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Até mais.